Fala galera, beleza? Aqui é o Bruno, tô de volta, primeiro episódio da segunda temporada, voltando aqui pro canal, finalmente, né? Depois de muitos problemas na minha garganta. Vou falar pra vocês, eu não acredito que eu tô falando agora, porque eu achei que eu ia ficar sem voz pro resto da vida, sabe? Foi tanto tempo que eu fiquei sem voz, foi uns 3 meses assim, e foi por isso que eu dei uma sumidinha, né? Mas hoje eu tô voltando aqui por isso e também por um burnout que eu passei. Mas enfim, é 2022, é um ano lindo, né? Ou então a gente vai ter que fingir que vai ser, pelo menos. No momento em que esse podcast sair já vai ter acontecido bastante coisa, né? Porque eu vou lançar ele no final do mês, com sorte, né? Vamos ver, vamos rezar pra dar tudo certo, vamos fazer preces. Mas assim, já vai ter acontecido bastante coisa no final de janeiro que vai mostrar como é que vai ser esse ano, né? Às vezes janeiro dá o tom pro resto do ano, como foi no ano passado. Janeiro foi um mês bem caótico, né? E deu tom para 2021, que foi um ano horrível, né? Para muita gente. Foi um dos piores anos da vida dessas pessoas. Inclusive para mim, foi um dos piores anos da minha vida. E assim, eu imagino que esse ano também vai ser conturbado, porque tem eleições, a política tá uma bagunça, né? Apesar do Bolsonaro estar enfraquecido, ter perdido muito apoiador, os que ainda estão com ele apoiam ele independente do que ele faça. Até porque ele já fez quase tudo que ele poderia fazer de ruim e essas pessoas ainda apoiam ele. Meu medo é assim, o Bolsonaro ter um legado positivo, sabe? Depois que ele sair. Isso aí seria um pesadelo. Por isso que eu acho que depois que ele sair lá da presidência, a gente tem que continuar fazendo pressão para que ele seja preso, né? Que ele seja julgado pelos crimes dele. Mas enfim, tem eleições, não dá para esperar muita coisa boa. E eu também acho que não vai ter nenhum salvador da pátria. Meu pai é um dos que ainda apoia o Bolsonaro. Quando eu falo fora Bolsonaro com ele, ele fala também fora Lula. Como se eu fosse petista, né? Mas enfim, a gente não pode também ter essa ilusão de que vai ser fácil tirar a gente desse buraco que a gente se enfiou, né? Eu tô totalmente indo pro lado da política aqui, mas foda-se, é o que eu quero falar nesse início. Esse início é o meu monólogo, é o meu momento, e aí eu vou falar e eu vou lançar a braba aqui. O Lula, ele tá fazendo já várias alianças políticas, né? Tá costurando várias alianças políticas. E o que acontece? Ele tá na frente nas pesquisas de voto. Então isso significa o quê? Que o povo tá com Lula. Mas o Lula, ele tá indo atrás de quem? Ele tá indo atrás do povo para tentar fazer alianças? Não, ele tá indo atrás exatamente das pessoas que nos jogaram nessa fossa que a gente tá hoje, né? Mas enfim, vamos fingir que tá tudo bem, que vai dar tudo certo em 2023, né? Eu já não tô esperando muita coisa, que é pro tombo não ser muito grande. Mas só de parar de piorar tanto igual tem piorado, já é uma coisa positiva. Vamos torcer, né? Que esse ano as coisas não piorem tanto. E assim, muita gente em 2021, no final de 2021, tava falando, vamos pular logo esse ano de 2022, vamos pular logo para 2023. Sinceramente, era o que eu queria também, porque eu sei que esse ano vai ser pesado, vai ser porrada embaixo de porrada, né? Vai ser muita pedrada, principalmente que eu vou levar, porque eu já tô planejando, né, a minha vida, eu sei que eu vou levar pedrada. E mesmo que a gente queira que o ano seja sabático e que a gente pulasse o ano, esse ano é um ano bem real, né? 2022 é um ano real, a gente queira ou não. E a gente vai ter que viver ele, né? Esse ano provavelmente vai ser um caos. Mas não é nada muito diferente do esperado, não. É o que a gente espera mesmo. E o jeito de se safar disso, às vezes, é criar uma casca para que a gente fique mais resistente, né? A todo o lixo que é jogado na gente a todo momento. Mas antes de entrar no tema, que eu imagino que vocês estejam curiosos para entender melhor por que eu escolhi esse tema, eu queria falar um pouquinho mais da minha voz, né? Só para encerrar esse assunto. Minha voz está bem melhor, como vocês podem ver. Eu não sei se eu vou conseguir fazer essa gravação aqui num take só. Talvez eu pare, talvez eu volte várias vezes até terminar. Mas é o jeito de fazer, né? Por enquanto tá de boas. Eu falei pra caramba aqui e tá tranquilo. Assim, além da rouquidão, também eu tive uns problemas de respiração, né? Porque minha garganta quase fechou. Então, pra falar isso é terrível, você tem que ficar puxando muito ar toda hora. E a íngua que deu na minha garganta foi bem interna. Talvez eu vou ter que fazer uma broncoscopia.
Eu vou ter que fazer, né, na verdade. E assim, eu tô realmente com um bocado de medo dessa broncoscopia aí, ó. Deu uma falhada na minha voz agora. Tô com medo dessa broncoscopia porque é um tubo que vai enfiar no meu nariz até chegar no meu pulmão. E eu não sei se todos os procedimentos, todos os passos dessa broncoscopia vão ser com anestesia. Então, é aquele negócio, né, cara? Quem não tem muita experiência com essas paradas assim, de passar por problema médico, ter que fazer cirurgia, ter que emendar um tecido no outro, tomar ponto, essas coisas. Quando tem que fazer uma broncoscopia, uma endoscopia, uma lavagem de estômago, um transplante, a pessoa fica com muito medo, né? Apesar de que a broncoscopia, que é o meu caso, ela não oferece tanto perigo assim, mas mesmo assim, né, a gente fica com medo. Esse podcast tá sendo uma aventura, né, porque é um teste para ver como que minha voz vai ficar depois de eu fazer isso. Eu não ia ficar quieto de jeito nenhum. Eu gosto de falar, eu nunca fui muito falante não, mas desde que eu comecei a fazer esse trabalho pra internet, eu tenho que falar, cara. Eu sinto assim que é a minha expressão, sabe? Porque ó, eu não toco instrumento, eu não canto, eu não pinto, eu não danço, igual aquela música do Gênesis. I can't dance, I can't walk, the only thing about it is the way that I walk. Enfim, espero que os direitos autorais não peguem essa faixa aí de I Can Dance do Genesis. Mas enfim, eu sou isso, cara. A única coisa que eu sei fazer é escrever e me expressar falando. Então, bora lá, né? Apesar de que eu queria muito saber tocar um instrumento, saber cantar. Dançar eu danço, mas só em casa, porque ninguém merece ver isso não. Enfim, acabou a primeira parte do meu monólogo. Então vamos agora pro que vocês clicaram aqui, né? Que vocês querem saber de verdade. Por que eu escolhi esse tema? Windows XP. Primeiro de tudo, eu quero te fazer uma pergunta. Qual motivo eu tenho para não escolher esse tema? Segundo, eu fiz um tweet lá no Twitter, né? Obviamente não dá para fazer um tweet no Facebook, mas eu fiz um tweet no Twitter. Um dos últimos de 2021. O meu último tweet foi um do Edinaldo Pereira, com os personagens do Genildo, em que eu falei nesse tweet que eu ia virar um streamer de Paciência Spider. Somente Paciência Spider. E, ó, já aviso, vai rolar, hein? Na verdade já deve ter rolado. Pode ter rolado, né? Minha live de Paciência Spider. Se não tiver rolado, vocês podem me cobrar quando sair esse podcast. Eu vou virar um streamer competitivo, né? De Paciência Spider. Quero ver quem vai fechar a paciência mais rápido do que eu. Todo mundo, né? Porque eu sou um péssimo jogador de paciência. O pior jogador de Paciência Spider que eu conheço sou eu. Mas falando sério agora, eu só quero falar sobre o Windows XP. Não é um ponto de vista técnico, porque apesar de eu ser técnico em informática, novas informações aí pra vocês, eu nunca consertei um PC na vida. Eu formei técnico de informática e eu tenho até medo de botar a mão num PC e de abrir um PC. O meu PC eu comprei montado. E o PC que eu estou usando agora para gravar isso é o meu notebook. Então, daí vocês veem, né, que realmente eu tenho um medo de mexer e estragar. Apesar de que eu tô a fim de fazer uma limpeza no meu PC novo, porque está muito empoeirado. E talvez, assim, eu tenha até menos conhecimento dessa área do que o seu sobrinho que manja dos computers. E, assim, eu quero contar umas histórias relacionadas. Eu quero ativar a nostalgia de vocês dessa época do Windows XP. E assim, para as pessoas que viveram essa época, eu quero ativar a nostalgia. E para quem não viveu, eu quero informar como é que foi essa época. Mostrar para os jovens, né? Eu não me conformo que as pessoas que nasceram em 2000 não têm uns 6 anos de idade. Porque na minha cabeça, essas pessoas têm 6 anos de idade. Minha cabeça não consegue registrar que já tem gente que nasceu nos anos 2000 e tem 22 anos, né? Puta que pariu, eu tô ficando velho, hein? Mas enfim, eu quero contar histórias aqui relacionadas. E se eu fugir do tema, eu peço perdão, mas eu já aviso que vai rolar, porque essa é a ideia aqui, é falar das coisas dessa época do Windows XP, tentar ficar o máximo possível no tema, mas se eu sair vocês já sabem que eu avisei. Esse foi um sistema operacional que existia numa época muito marcante da vida de muitas pessoas, né? No meu caso, na adolescência. E exatamente quando eu estava fazendo o curso de informática, né, que era integrado com o ensino médio, eu fiz um IF, na época ele chamava CTU, que é o Colégio Técnico Universitário, foi o sistema operacional dominante na época, até que veio o 7
7 veio mais ou menos quando eu tava no segundo ano do ensino médio. E o Windows 7, ele ainda é um sistema bom, na minha opinião. Eu tô usando ele agora, nesse momento. Mas assim, o problema do Windows 7 é tá perdendo a compatibilidade, né? A Microsoft quer que a gente troque logo o Windows 7. Se eu pudesse, eu não trocaria, sabe? Muitos jogos já não estão rodando mais no Windows 7. Por isso que eu não desinstalo o Windows 10 do meu computador lá principal para instalar o 7. O 10 dava muito problema, agora ele tá mais estável. Mas enfim, eu vou falar mais disso, vou voltar nesse assunto. Assim, no último episódio que teve do meu podcast, eu não participei, né? Não ativamente falando, assim. Eu tentei participar o máximo possível escrevendo no chat, mandando mensagem para eles que estavam fazendo podcast, né? Eu achei que minha voz não ia voltar mais, né? Janeiro de 2022 eu tô com minha voz de volta. Graças a Odin. Não. Eu sou agnóstico, então eu não acredito em nenhuma religião. Não é graças a Odin, não. É graças a Eus. Quem que fazia isso? Tinha muita gente que fazia isso, uns ateuzinhos... Ateu todinho, que chamava. Tinha muito ateu todinho que pegava a nota de money. Em toda nota tá escrito, Deus seja louvado. Aí tinha muita gente que ia lá com a caneta e borrava o D de Deus e ficava, Eus seja louvado. Mas assim, seria até melhor tirar o D e o S, né? Que aí ficava, eu seja louvado. Isso é uma coisa bem... A pessoa quer ser hardcore, mas a mãe dela não deixa. Enfim, eu já tive essa minha fase aí. Então eu tô aqui pra falar do Windows XP, né? E tô aqui pra falar das coisas que me marcaram nessa época. Show! Deu de introdução, né? Vamos pro episódio agora? Bora lá! Vocês não perceberam, mas eu fiz um barulhinho de estalo, sabe? Igual aquele que o Didi faz. Então vamos lá, gente. Vamos pro bloco principal. Segundo a Wikipédia, esse site super confiável, que eu não tô zoando, eu confio mesmo na Wikipédia. Eu sei que o trabalho que eles fazem é confiável. Eles têm muitos moderadores que impedem que as pessoas fiquem zoando as páginas do Wikipedia. Se vocês conhecerem a Wikipedia por dentro, vocês vão ver que ela é confiável. Ela só não vai muito a fundo, né, nos temas. É uma passada bem por cima dos temas. Aqui fala o seguinte. O Windows XP é uma família de sistemas operacionais de 32 e 64 bits produzido pela Microsoft para uso em computadores pessoais, incluindo computadores residenciais e de escritório, notebooks, tablets e Media Centers. O nome XP deriva de Experience. Esse daí eu não sabia e eu duvido que vocês soubessem também. Pra mim o XP era de... igual XD, tá ligado? XD, aquela carinha. P é a linguinha. É só quem viveu essa época aí do MSN que vai entender essa. Enfim. O Windows XP é o sucessor de ambos os Windows 2000 e Windows ME. Windows ME, deixa eu ver se é o Millennium. É o Millennium. Um dos piores sistemas operacionais, esse daqui, junto com o Vista. Piores sistemas operacionais Windows, né? Que fique claro aqui. O Windows 2000 foi um que eu nunca vi. Eu usei, 98, depois já foi o XP. Nem passei por nenhuma transição. 98 XP, depois eu instalei o Vista só pra ver como é que era. Mas eu achava que ele tinha um design até bonito. Uma barra de iniciar preta, assim, toda preta. Eu instalei como é que fala? Uma skin... pro meu Windows XP ficar com a aparência do Vista naquela época. E assim, eu posso garantir para vocês que assim é a melhor forma de usar o Windows Vista, mesmo que eu não esteja usando o Windows Vista de verdade. Mas é porque o Windows Vista era muito ruim, ele travava muito fácil, ele não tinha coisas básicas, tipo, acho que a calculadora ele não tinha a paciência, que foi o motivo de eu estar fazendo esse podcast aqui agora, um motivo totalmente imbecil, idiota. Mas assim, eu gosto de fazer coisa aleatória. Eu posso falar do assunto que vocês quiserem, cara. Na verdade, não é vocês que escolhem o assunto, desculpa. Dei a ilusão pra vocês que vocês escolhem o assunto. Talvez algum dia eu abra uma caixinha de pergunta lá no Instagram e se vocês quiserem mandar a sugestão. Mas, por enquanto, eu que vou escolher esses assuntos e vai ser esses assuntos doidos mesmo. Desculpa, gente, mas não desculpa. Não precisa pedir desculpa também, porque eu não fiz nada de errado. Mas, enfim. E é o primeiro sistema operacional para consumidores produzido pela Microsoft, construído em nova arquitetura e núcleo. Tá. O Windows XP foi lançado no dia 25 de outubro de 2001. Eu jurava que tinha sido antes dos anos 2000, mas faz sentido, né? Porque se fosse antes dos anos 2000, seria em 99, porque o 98 foi lançado em 98, né?
E assim, foi a melhor coisa que a Microsoft fez pro marketing deles, foi sair dessa parada de colocar o nome do Windows por ano, né? Porque aí eles podem lançar várias versões do mesmo sistema operacional, vários anos diferentes. Porque assim, ó, se fosse, por exemplo, Windows 2014, que é Windows 7, né? Não, 2014 não, foi lançado em 2010, assim, 2009. Windows 2009 ou Windows 2010. O Windows 7 teve vários relançamentos depois. Isso viabilizou, né, eles ganharem mais dinheiro. Foi sucedido pelo Windows Vista, lançado para pré-fabricantes no dia 8 de novembro de 2006. E para o público, em geral, em 30 de janeiro de 2007. Suas vendas cessaram no dia 30 de junho de 2008. Porém, ainda era possível adquirir novas licenças com desenvolvedores do sistema até 31 de janeiro de 2009, ou comprando e instalando as edições Ultimate ou Business do Windows Vista, e então realizando o downgrade para o Windows XP. Tava nesse nível aí, cara. Muita gente reclamando do Windows Vista. Quando eu fazia curso técnico de informática, tinha uma parada que falavam que é bem real, que tem um sistema da Microsoft que dá certo e outro que dá errado. Um que dá certo e outro que dá errado. Porque, ó, se vocês forem lembrar bem, não sei se vocês sabem, mas entre o Windows 7 e o Windows 10, teve o Windows 8. O 9 eu já não sei se teve. Eu vou conferir isso agora. Vamos ver se teve o Windows 9 ou não. Aqui, ó, tá falando que pulou o Windows 9, enfim. Foi direto pro 10. Talvez vocês tenham usado o Windows 8, né? Todos os Windows limitam um pouco a sua privacidade, né? Dizem até que eles espiam você. Mas quem tá falando isso não sou eu. São outras pessoas. Tá ouvindo, ó, Bill Gates? Não sou eu que disse. Mas enfim. Deixa eu ver o que mais aqui que tem de interessante para falar do Windows XP. Só que ele foi lançado há 20 anos atrás. Quase 21 já, né? Porque ele foi lançado em 2001. E é isso. Eu podia ter feito comemorativo, né? Mas não fiz. Fiz comemorativo atrasado. Então, a primeira vez que eu usei um computador foi quando eu tinha, sei lá, perguntar pra minha mãe depois, mas eu era bem novo, tipo assim, bebê mesmo, com 1, 2 anos, acho que foi por aí. Que quando meus pais compraram, né, o nosso primeiro computador, era um Windows 98, e eu já queria mexer em tudo, sabe? Eu abri o Paint, abri um monte de coisa. Eu cresci junto com o computador. Fui uma das gerações aí que cresceu tendo um computador. Pelo menos até uns 12 anos assim eu tive computador. Depois teve que tirar aqui de casa, né, pra colocar no mercado meu pai. E aí eu fiquei sem computador por 1, 2 anos assim, mais ou menos. Daí compramos um novo aqui pra casa. E essa aí foi a época que eu comecei a usar a internet, quando tinha o computador novo. Eu comecei usando muito MSN, obviamente. Nesse tempo que eu fiquei sem computador, eu usava Lan House, usava o computador em Lan House, jogava. Assim, eu não tinha o computador, mas eu tinha videogame, pelo menos. Faz uma diferença danada, cara, ficar sem computador. Mas enfim, depois, né, eu fui fazer o curso de informática. Então aí eu tive uma relação ainda mais próxima. Comecei a programar. Programar é uma coisa que eu gostava de fazer até. Apesar de eu ter dificuldade em algumas coisas. Outras eu fazia muito bem, mas mexer com hardware, mexer com a casca do PC, isso daí eu nunca gostei. Não sou bom nisso. Eu não confio em mim para mexer nessas coisas. Quando eu estava no técnico, o sistema operacional mais utilizado era o Windows XP. E, assim, foi o sistema operacional que eu e mais várias pessoas, né, usamos nas nossas infâncias e adolescências. Muitos jogos nesses sistemas operacionais tinham o Pinball, que era um dos melhores jogos. Solta aí o barulhinho do Pinball. Esse daí era clássico. Jogava inclusive durante as aulas nos laboratórios de informática no meu curso. Mas assim, eu gostava pra caralho. O Pinball era o melhor jogo dos que vinham com Windows. Com Windows XP, né, no caso. O que mais que vinha com Windows XP? Paciência Spider. Nunca fui muito fã. Já joguei um pouquinho, mas não muito. Eu acho que eu já fechei o Paciência Spider em algum momento. O Spider e o Paciência normal também. Na verdade, eu não sei muita diferença do Spider pro normal, mas enfim, né? Quando eu for fazer minha live de Paciência Spider, eu vou descobrir. Tinha Campo Minado. O Paciência Spider não tinha nos anteriores. Free Cell. Tem mais um que vinha. Campo Minado, esses eles já tinham no Windows 98 e nos anteriores ao Windows XP. Campo Minado, quando eu era mais novo, eu não fazia ideia de como funcionava o Campo Minado. Hoje em dia eu já entendo um pouco melhor. Eu ficava tipo, Uga Buga, como funciona? E clicava em tudo e morria. Era assim que eu jogava o Campo Minado. Ou então eu colocava tipo assim,
tinha como fazer um campo minado customizado, né, personalizado, e aí eu colocava tipo uma bomba. E ainda assim eu dava um jeito de perder. Muitas memórias jogando jogos e fazendo as coisas no Windows XP com amigos. Jogando Brasfoot, por exemplo, um jogo que a gente jogou muito. O Rafael falou do Brasfoot no episódio passado. Eu tô com a ideia, inclusive, de jogar o Brasfoot com sons personalizados. Tipo, trocar o som de gol, colocar, sei lá, o gemidão do Zap. Não sei se eu vou fazer isso, mas é uma ideia que eu tenho. Muitos jogos dessa época aí que eram jogados no Windows XP marcaram época e assim até hoje é o jogo favorito de muitas pessoas. Não os meus, mas apesar de eu gostar muito. Por exemplo, Warcraft Frozen Throne. Jogo fantástico, eu jogava muito Dota nessa época. Dota 1 que eu falo. Depois eu passei a jogar o Dota 2, né? Joguei por 15 anos. Hoje em dia eu só jogo uma ou outra às vezes, que é pra matar a saudade. Mas naquela época eu jogava muito Dota e eu era terrível, eu era muito ruim. Não que hoje eu seja bom, né? Mas naquela época às vezes eu entrava só pra trollar a partida, sabe? Até eu começar a entender como é que funciona, foi tipo assim, 1 ano, 2 anos sem entender. Eu tô falando pra vocês, cara, eu sou limitado, eu sou devagar, eu sou lerdo. Por isso que eu nunca abri um computador. Não, mentira, eu já abri o meu notebook aqui, já fiz limpeza, já tirei as peças dele. Mas não é uma coisa que eu faço com tranquilidade, sabe? Eu sempre tenho medo de errar tudo. E eu, às vezes, pedir ajuda quando eu não conseguir colocar a peça de volta para outras pessoas. Isso é mamão com açúcar, sabe? É uma coisa muito simples de se fazer, mas eu sou devagar. Eu sou devagar. Isso é uma coisa que vocês têm que aceitar. Eu demorei a aceitar, então vocês também têm que aceitar. Se vocês forem devagares, tamo junto, aceitem sua vagareza, porque você ser devagar significa que você vai demorar mais a envelhecer. Reflita sobre isso, porque quem é muito acelerado vai envelhecer mais rápido, saca? Tenha isso em mente. Gostava muito de jogar o Dota, né? Mais recentemente eu voltei pro Warcraft e zerei, né? Zerei o Frozen Throne em 2015, deve ter sido. E o Warcraft 3 mesmo, Reign of Chaos, eu zerei em 2020, eu acho. Foi bem recentemente, né? Se vocês forem parar pra pensar. Outro jogo que marcou muito foi GTA San Andreas. Obviamente, um dos melhores GTAs até hoje. Oh shit, damn! What the... Carl Johnson, vários memes. CJ, outro jogo que eu jogava mais pra zoar do que pra zerar, né? Porque eu jogava as missões até chegar num ponto que eu falava, cansei, não quero mais fazer missão. E aí eu só colocava, tipo, o cheat da bazuca e colocava a munição infinita e ficava pum, 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 estourando tudo. Muito tempo que eu perdi da minha vida com isso, com a bazuca teleguiada no GTA San Andreas. Muito tempo que eu perdi também colocando aquelas... Como é que chama, gente? Em inglês eu sei que o nome é satchel. É tipo uma bolsinha. É uma bolsa. É uma bolsa com explosivos que tinha no GTA. Que você colocava assim... Depois acionava ela por controle remoto e ela explodia. Muito tempo que eu perdi fazendo isso. Colocando tipo assim 1 milhão de satchel no chão. Que é essa bolsinha. Subindo em cima. Eu ficava parado em cima. E clicava pra explodir. E o CJ ia lá em cima. E eu gostava de ver até onde eu conseguia chegar. Às vezes também eu colocava essas satchels, várias assim, estacadas uma em cima da outra. E aí eu pegava um carro, colocava em cima, tipo uma caminhonete assim. E às vezes eu subia em cima e apertava, né, pra explodir. E aí a caminhonete ia lá em cima junto comigo. Às vezes eu colocava o satchel vários no chão, esperava alguém passar por cima com o carro, né? Um NPC mesmo do jogo. Passar com o carro por cima e ativava. Saía voando. Mas não era muito realista, né? Porque se fosse na vida real, ia muito mais alto essa explosão do que só o que ia no jogo. Ia bem alto, mas eu acho que na vida real ia mais alto. É muito estranho falar dessas peculiaridades, assim, da minha vida. Tipo, essas coisas sem sentido que eu perdi há muito tempo fazendo. Outra coisa que eu adorava no GTA San Andreas. Cara, era muito bom fazer isso. Quando você ia pra roça no jogo, você ia pra cidades pequenas, countryside, lá tinha muita dessas caminhonetes que tem a parte de fora de madeira. E aí o que era legal fazer? Esperar uma parar no sinal ou no congestionamento, subir na parte de trás com um NPC dirigindo, e aí esperar ele sair dirigindo
e você ficar só da garupa do carro, da garupa da caminhonete, atirando nas pessoas e nos carros. Era muito bom fazer isso, cara. Assim, outra coisa legal no... Eu fazia muita doideira no GTA San Andreas, velho. Perdi muito mais tempo zoando do que fazendo missão. Eu acho que a maior parte das pessoas, né? Mas enfim. Outra coisa que era legal de fazer era só seguir um NPC, né? Que pra quem não sabe, NPC é um computador. É um bonequinho, assim, que é controlado pelo jogo. Você não tem controle sobre ele. Tipo um pedestre no GTA. Seguir esse pedestre pra ver até onde que ele vai, saca? Pra ver quanto tempo ele fica sem morrer. E geralmente eles morriam muito rápido. Eles iam, tipo, atravessar a rua e o carro passava, matava. Os NPC pulavam na frente do carro, às vezes. Ele queria desviar, mas ele pulava na frente do carro. E aí ele acabava morrendo. Outra coisa que eu gostava de fazer com o NPC, eu sei que o episódio tá virando o GTA San Andreas, né? Então essa é a última coisa que eu vou contar aqui do GTA San Andreas que eu fazia, era dar um soco numa pessoa. E aí ela ia ficar puta e vir na minha direção. E aí eu saía correndo dela, me escondia atrás de um outro NPC. E aí, o NPC que tava puto comigo, correndo atrás de mim, na hora que ele ia dar o soco, eu ficava atrás desse outro NPC e ele acertava esse outro, e não eu. E aí, o que acontecia? Esse outro NPC que tomou o soco do primeiro NPC, ele fica puto com o primeiro NPC. Então ele começa a querer brigar com ele. E aí ele dá um soco nele. E aí o que acontece? Vira uma briga dos dois, entendeu? E aí eles vão brigando até um dos dois morrer. Eu gostava muito de fazer isso. Às vezes eu fazia com várias pessoas. Eu ia socando várias pessoas e elas vinham putas atrás de mim. E na hora que elas vinham putas e querendo me bater, elas acabavam batendo entre elas, sacou? E aí, o que acontecia? Virava uma confusão generalizada. Era muito engraçado ver isso. Os NPC brigando, vários assim. Uma boa ideia de live, pegar o GTA San Andreas e colocar dois NPC pra brigar um com o outro e fazer a aposta no chat de quem que vai ganhar a briga. Mas enfim, esse foi o capítulo desse podcast sobre GTA San Andreas. Na verdade não acabou ainda, eu preciso dizer que eu também zerei ele tarde, eu zerei ele em 2016, 17 por aí. Zerei no computador da minha ex. E é isso, é um bom jogo, bom jogo. Apesar de que tem umas partes assim que são bem questionáveis, assim. Às vezes tem uns estereótipos, mas é um bom jogo mesmo assim. E o que mais que eu tenho pra falar? Deixa eu ver. Muitas memórias usando o Windows XP com amigos, dos jogos jogados nele, dos memes, porque o Windows XP, pra quem não sabe, foi uma fábrica de memes. Tinha o PAN, que é um dos sons de erros mais característicos, né? Até hoje, quando vão fazer um meme, por exemplo, alguém tá devagar assim e deu erro, aí eles colocam esse PAN. Beleza, explicou legal. Que é muito melhor do que o do Windows 10. Quer ver? Ó, ouve o som do Windows 10 de erro. Tá vendo? Que bosta que é. Eu nem ouvi, mas deve ser uma bosta. Até melhor do que o do Windows 7 também. O do Windows XP é o melhor som de erro que tem. Ele tem os melhores sons, os mais identificáveis e é muito nostálgico. Foi um sistema bom, mas ele ganha mais pela nostalgia. Ele tinha umas coisas bem bizarras, né? Era azul com verde. Era azul com verde na maior parte, assim, mas dava pra você colocar prateado também. Umas coisas bem brega, assim, que hoje em dia a gente não usa mais. A moda, ela é temporal, mas, assim, eu acho que até pra época. Vou contar pra vocês, a primeira vez que eu vi um Windows XP foi na casa do meu primo. E quando eu vi a primeira vez, eu achei a coisa mais tecnológica, fantástica que existia. Ele usava pra jogar The Sims e eu ficava lá igual um idiota assistindo, sem entender nada. Ele não deixava nem eu encostar no PC, né? E eu achava o Windows XP o pináculo da tecnologia. Eu não achava que ia ter nada mais tecnologicamente fascinante do que isso. Eu estava muito errado. Inclusive, recentemente, né, eu comprei um robô aspirador, chegou hoje, que mostra claramente que sim, dá para ter uma coisa mais tecnológica do que o Windows XP. É uma coisa óbvia, né? Mas eu só queria colocar essa informação aqui. Se eu não for me expor também, pra que eu vou fazer podcast, né? Não tem porquê. Tô vendo aqui, ó. Existe um país onde o Windows XP ainda é o sistema mais usado. Deixa eu ver. Qual que é esse país? Em 2021 que saiu essa matéria. Na Armênia, o Windows XP ainda é o mais usado. A Armênia é um país bem prejudicado, né? Pra não usar uma outra palavra. Eu usei esse eufemismo. Não é como se o Brasil fosse um país desenvolvido, né? Mas, enfim. E assim, eu vou ativar uma memória em vocês agora que tiveram contato com o Windows XP. Aquele papel de parede clássico, que
quando você instalava o Windows XP pela primeira vez, você via. Até hoje muitas pessoas usam ele. Eu uso ele, entre outros, que eu coloco no aleatório, no modo aleatório. Eu uso uma versão que tem o Edinaldo Pereira nele. Para quem não conhece, eu vou colocar o link na descrição, mas eu vou tentar fazer uma audiodescrição aqui, que é um lugar assim que parece até irreal, de tão bonito, que é um céu bem azulado assim, cheio de nuvens e com um leve nivelamento de solo, assim, parece um morro, mas é um morro bem verdejante. Tenho quase certeza que esse lugar é lá nos Estados Unidos, mas pra mim esse lugar não parece real. Não parece real, parece criado até em CGI. Como é que fala CGI em português? Deixa eu ver. Vocês sabem o que é CGI, né? Pesquisando no Google apareceu CGI Construções Conservação Limitada. Bom demais, tem até o WhatsApp deles. Não, é imagens geradas por computador, é isso. Parece uma imagem gerada por computador. Esse papel de parede aqui do Windows XP. Mas enfim, eu só queria relembrar isso porque falar do Windows XP sem falar desse papel de parede clássico, não dá, né? O Windows, quando eu fazia o meu curso de informática técnica, muita gente chamava ele de Windows, principalmente o Windows XP. Era uma coisa de adolescente querendo ser hardcore. Igual eu falei mais cedo dos ateus, muitas das pessoas que falavam Windows eram esses ateus todinho também. Ateu militante. Hoje em dia falam ateu militante, mas Windows. E assim, essas pessoas gostavam muito do Linux, que eu tentei usar. Por bastante tempo eu tentei usar. Eu era teimoso, porque eu instalei o Windows no meu computador. Errata. O Bruno quis dizer Linux. Principalmente para fugir das alegações, que não sou eu que estou falando, tá bom? Mas dizem que o Windows, ele te vigia, pega suas informações e vende para agências governamentais americanas, mas isso não sou eu que estou falando, isso é só um rumor, ok? E aí, para fugir um pouco disso, eu tentei instalar o Ubuntu, que era um bom sistema, mas para quem é um usuário casual e que não quer ter muitas dificuldades, o Ubuntu é ruim, porque tudo que você tem que fazer para instalar, você tem que usar a linha de comando. Na verdade, muitas outras coisas também, além de instalação, você usa linha de comando. Então, às vezes, a gente não quer usar uma linha de comando. Principalmente porque hoje em dia as pessoas estão tão acostumadas com touchscreen, só mexer na tela, o UI interface. Tem muita gente que é design de user interface, que é esse UI. O I e o X, né? Hoje em dia tem muitas profissões que são especializadas só em UI, que é user interface, e o X, que é User Experience, igual o Windows XP, que é Experience também. Experience, deixa eu falar no inglês correto antes que algum chato venha me corrigir. No Linux, eu tentei usar o máximo que eu pude. No meu notebook, o Linux não rodava direito, porque não tinha o driver da minha placa de vídeo para ele. Então, às vezes eu ia jogar Dota, mesmo sem o driver da placa de vídeo. Eu era muito teimoso, então aí o computador desligava sozinho várias vezes. O Windows evoluiu bastante, né, desde o Windows XP. Também nessa parte de vigilância, como dizem, né? Isso daí eu só ouvi falar, não tenho certeza. E na interface também, conexão com Xbox, com celular, esse tipo de coisa que eles usam para nos vigiar aí. Posso falar dos memes do Windows XP, que até hoje tem muitos no TikTok. Até hoje usam muito esses sons do Windows XP para fazer meme. Um que eu lembrei que agora é de um cara numa montanha russa e que ele ficava desmaiando e acordando toda hora. E quando ele desmaiava, fazia o barulho do Windows XP desligando. Aí ele desmaiava. Aí ele acordava e fazia o barulho do Windows XP ligando. É um meme muito bom, eu vou deixar isso na descrição. Tinha muitos memes, né, do Windows XP. Os sons dele, tinha a tela azul da morte, que era um meme muito mais da época lá que ele foi mais forte, né, que é 2009, por aí, 2008. A tela azul da morte era muito forte como meme nessa época. Porque ela acontecia bastante, né? Hoje em dia você não vê tanto acontecer mais. O meu Windows 7 aqui, ele quase nunca deu tela azul da morte. O meu Windows 10, ele já deu, sei lá, uma vez, duas no máximo. E assim, para poder partir para o final aqui, eu queria fazer uma breve conclusão sobre esse episódio aqui. Como eu disse, esse episódio é sobre nostalgia. Queria
tentar ativar memórias em vocês, memórias afetivas, nostalgia, coisas que vocês às vezes até esqueceram, né? E eu queria falar de uma coisa que é o saudosismo versus a nostalgia. Só para encerrar aqui, que é o seguinte: a nostalgia, ela é um sentimento bom, ela é um sentimento nobre. Saudosismo é o quê? É falar, na minha época era melhor. O saudosismo não tem nada de nobre nele. E, inclusive, ele pode acarretar até muitas doenças, como a depressão, por exemplo. É muito doido eu estar falando de depressão no episódio sobre o Windows XP, né? Mas vamos lá. Eu tive depressão um pouco por causa de saudosismo. Igual eu falei no episódio da adolescência, né? Que eu mandei meu relato e o Rafael leu pra mim. Eu tinha um grupo de amigos que era muito unido. As coisas junto com eles faziam sentido. Depois que eu perdi esse grupo de amigos, que eles foram uns arrombados comigo, e eu tô falando, eles foram comigo. Não fui eu, não. Não fui eu que me afastei, não. Foram eles. Depois que eles foram arrombados comigo, eu fiquei muito tempo pensando que nessa época que era bom e que nunca mais eu vou ter uma coisa boa assim, que é basicamente o saudosismo, não aceitar que as coisas são como são hoje em dia, e aí eu acabei ficando com depressão por causa disso. Então, o saudosismo é absolutamente prejudicial, e a nostalgia não. A nostalgia é um sentimento saudável, e que às vezes ela é um pouco exagerada também. Esse que é o problema da nostalgia, um pequeno probleminha, que é você achar que as coisas eram muito melhores do que elas realmente foram. As pessoas às vezes têm essa ilusão de que minha infância foi tão boa, não sei o que tem. E sim, às vezes esquece dos traumas que teve. Não é o meu caso não, mas por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa, quando ela era criança, ela ia muito pra roça. E aí, quando ela cresce e não tem mais a roça, ela fica naquele saudosismo de, como era bom essa época. E às vezes nem era tão bom assim, era entediante, saca? Mas a gente tende a lembrar das coisas na nossa vida melhores do que elas foram. Mas enfim, gente, eu espero que eu tenha despertado a nostalgia de vocês. Esse foi um episódio que eu não achei que eu ia falar tanto assim, mas falei. Metade foi cortada, kkkkkk. Né? E é isso, bora pro bloco de encerramento então. Então é isso, gente. Lancei a braba aqui, fiz o meu primeiro podcast do ano, depois de enfrentar um problema na minha garganta, que eu achei que nunca mais ia melhorar, que eu nunca mais ia ter voz. Fiz aqui o primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio da segunda temporada de Viagem Atomic Cash. Me sigam nas minhas redes sociais, que são todas Viagem Atômica. Se você pesquisar Viagem Atômica em todas, você vai me encontrar. E ouçam essa propaganda do meu canal na Twitch. Solta! Viagem Atômica também está no Twitch. É isso mesmo que você ouviu, jogando jogos muito entediantes. Boring. E também jogos excitantes, que vão fazer você mijar na sua cadeira gamer. Aí é foda, né? É uma barata? Tudo isso em twitch.tv/Viagem Atômica, tudo junto. Cola lá e deixa o seu follow. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez por terem ouvido esse episódio. Se puderem, curtam e compartilhem com seus amigos se vocês gostarem. Porque assim, vai que tem um amigo que compartilhou essa época do Windows XP com vocês e vocês gostariam de mandar para essa pessoa. Não sei, fica aí a sugestão. É isso. Até a próxima. I can't dance, I can't walk. The only thing about it is the way that I walk.